Bom dia a todos. Vamos retomar os nossos trabalhos do nosso treinamento de pregão presencial. Nós paramos ontem nesta tela referente à questão do empate. Lembre os senhores que no decorrer da aula, quaisquer dúvidas que os senhores tiverem, os senhores podem encaminhar por escrito, tá? Que o Cezinha vai me passar aqui as dúvidas. No intervalo eu recebo, quando eu voltar do intervalo a gente responde as dúvidas e ao término do evento também eu vou ficar um período para ficar respondendo todas as dúvidas, tirando todas as dúvidas dos senhores, ok? Então, vamos falar um pouquinho do empate no pregão. O pregão é uma modalidade célere, conforme a gente viu, né, que mudou aquele procedimento formal das modalidades tradicionais da Lei 8666, e muitos pensam que não tem a possibilidade de empate no pregão por conta da fase de lances. Como nós temos uma fase de lances, dificilmente ocorre empate, mas pode ocorrer empate sim. Primeiro, no pregão, nós recebemos primeiro, conforme a gente viu, as propostas comerciais. Essas propostas comerciais podem ser idênticas. Em sendo idênticas, qual que é o procedimento adequado para fazer a ordenação dessas ofertas? Compete ao pregoeiro ordenar as ofertas. Ao receber as propostas por escrito, para ordenar, vai ter que ser feito um sorteio. Qual que é o fundamento disso? A Lei 10.520 não fala nada. Nós aplicamos subsidiariamente a Lei 8666, no seu artigo 45, que fala no caso de empate de propostas, será feito o sorteio. Aí eu peço para os senhores algumas cautelas com relação a esse sorteio no pregão presencial. Por quê? Se nós estivermos numa disputa de pregão presencial, sem nenhum sistema eletrônico gerenciando essa sessão, o pregoeiro simplesmente vai fazer um sorteio na sessão pública das propostas que estão empatadas e vai ordenar essas propostas. Porém, é possível o órgão ou entidade utilizar um gestor de pregão presencial, um sistema eletrônico que gerencia a sessão de pregão presencial. O que vem a ser isso? É um software que não transforma a modalidade de pregão presencial em eletrônico, mas é um software, um facilitador da condução dos trabalhos numa sessão pública. Posso utilizar esse software? Posso, perfeitamente. Que softwares seriam esses? Tem softwares que já estão prontos, podem ser um software desenvolvido pelo próprio órgão ou entidade, não há problema algum. O software facilita muito a vida do pregoeiro e da equipe de apoio. Por quê? Você recebe as propostas, coloca no sistema as propostas que foram chegando, ele já vai ordenar automaticamente as propostas, que seria um trabalho do pregoeiro auxiliado pela sua equipe de apoio. Mas no caso do empate, há uma cautela. Quando o software recebe duas propostas idênticas, para ele ordenar, o próprio software deveria fazer um sorteio via sistema, pelo sistema aleatório. Aí o alerta que eu sempre dou, há alguns softwares que não faz esse sorteio. Tem softwares que considera a primeira proposta que foi armazenada. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Vamos imaginar, eu armazenei a proposta da empresa A primeiro, da empresa B segundo, e elas são idênticas. Para o software, a empresa A é a primeira classificada e para a empresa B é a segunda classificada, mesmo com valores idênticos. Então isso é importante. O software que está sendo utilizado no gerenciamento de uma sessão de pregão presencial, ele deve estar compatível com a legislação do pregão, em todos os aspectos. Não só com relação ao empate, como as outras possibilidades de participação de microempresas, com a seleção da fase para a fase de lances, todas aquelas questões que nós vimos no dia de ontem, ok? Então, o sorteio é necessário. Se você estiver utilizando um software, esse software deve necessariamente fazer um sorteio. Se ele não estiver apto para fazer o sorteio deve ser feito na sessão pública, pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, em
armazenado nesse software. Não aceitem esse sorteio fictício, que não é um sorteio, que muitos softwares aí estabelecem, que seria a chegada da primeira proposta sendo a primeira classificada. Aqui isso não é permitido, ok? Então, necessariamente, com base no artigo 45 da Lei 8666, em caso de empate real de propostas, deve ser feito sorteio. Para que eu faço sorteio? Se nós vamos ter uma fase lance? Para nós sabermos qual vai ser a ordem sequencial dos lances. Quando o pregoeiro ele seleciona as propostas dentro daqueles critérios que nós vimos ontem para a fase de lances, ele seleciona para a fase de lances, nós precisamos saber qual vai ser a ordem sequencial dos lances. No pregão presencial, há uma ordem sequencial para os licitantes dar lance. E o lance, ele sempre começa da maior proposta para a menor. Tá? Então, quem é a empresa que vai ofertar o primeiro lance? Nós precisamos saber através dessa ordem sequencial. Quem vai ser a segunda, a terceira e a quarta? E o sorteio e o empate, ele pode perdurar após a fase lance? Pode perdurar após a fase lance também. Como que isso acontece? Acontece da seguinte maneira. Nós temos as duas propostas empatadas escritas, o pregoeiro vai selecionar essas propostas, elas vão para a fase lance. Aí eu lhes pergunto novamente, o licitante que está participando da fase lance é obrigado a dar lance? Não, ele não é obrigado. Pode chegar na vez dele e ele fala, não, eu não quero dar lance, eu declino do meu lance. O outro licitante que tinha o preço idêntico, a mesma forma, declina o seu lance. Ou seja, vai encerrar a fase de lances e aquelas propostas continuam empatadas. Nesse caso, o que acontece? Novamente deve ser feito um sorteio. Deve ser feito um sorteio para ver qual vai ser a proposta classificada provisoriamente, em primeiro lugar, após a fase de lance. Ok? Que pode ser na mesma ordem anterior ou outra ordem. E por que é importante fazer esse sorteio? Para saber quem é o primeiro colocado. Primeiro que nós vamos ver mais adiante os benefícios das pequenas empresas. E nós vamos ver que dentre os benefícios da pequena empresa há o critério do desempate. Desempate de propostas empatadas fictamente. A gente vai ver isso mais para frente. Para isso, nós temos que saber quem é a primeira classificada. É uma empresa comum ou é uma pequena empresa? Se for uma empresa comum, há uma consequência. Se for uma pequena empresa, há uma outra consequência totalmente diferente. Então é importante a prática desse expediente no pregão sempre que houver empate real entre propostas. Então, empate real entre propostas, sorteio com base no 45 da Lei 8666, ok? Vamos falar da alteração das propostas na fase de lance. Será que as propostas elas podem ser alteradas? As planilhas que fazem parte da proposta podem ser alteradas? O pregoeiro pode solicitar eventuais alterações? O pregoeiro ele pode aceitar eventuais alterações? Primeiro aspecto, qual é o objetivo da fase de lances? Simplesmente reduzir os preços, reduzir os valores. Ou seja, todas as demais características, todas as demais condições restam inalteradas. Lembra do princípio que nós vimos ontem, princípio da vinculação ao instrumento convocatório? Pois bem, o pregoeiro ele está vinculado ao edital. Ele está vinculado ao regramento do edital, aquelas características do objeto que estão descritas no edital. Então não há uma possibilidade de alteração das propostas. Uma prática comum na fase de lances. Então, estamos numa disputa acirrada entre os licitantes estão lá dando os lances, chegando nos seus limites. De repente, um licitante fala, olha, eu posso até reduzir, eu posso até cobrir aquela menor oferta atual, mas eu preciso alterar o objeto que eu estou fornecendo. Na minha proposta, eu estou oferecendo o produto da marca X, mas
Se eu reduzir mais, eu consigo entregar ainda assim o produto da marca Y. Esse produto da marca Y atende perfeitamente às exigências do edital. E aí eu te pergunto, pregoeiro, o senhor aceitaria esse argumento? O senhor aceitaria essa alteração? Qual seria a resposta adequada? Sim. Com base na competitividade, o professor falou que todas as normas têm que ser interpretadas a fim de ampliar a disputa, eu aceitaria. Só que também o professor falou que os princípios devem ser harmonizados. Nós temos os princípios da competitividade, sim, e ele deve ser aplicado, sim, desde que ele não viole os demais princípios. Então veja bem, a partir do momento que o licitante encaminha uma proposta comercial por escrito, e essa proposta foi analisada, foi julgada, foi declarada, classificada com base nos seus elementos que estão em conformidade com os elementos do edital, aquela proposta vincula o seu licitante. Então, se o licitante, na sua proposta comercial, está propondo para a administração pública um produto da marca X, ele está vinculado àquela marca. Ele não vai poder abandonar aquela marca. Ele vai ter que necessariamente fornecer o produto daquela marca. Há uma exceção que eu vou falar já já. Mas, em regra, é isso. Na sessão pública, ele não pode alterar as condições da sua proposta, ainda que ele tenha poderes para tanto, porque ele está vinculado àquela proposta que foi analisada inicialmente. O pregoeiro analisou aquela proposta formal, então as condições da proposta não podem ser alteradas. Se eu tiver uma planilha de custos numa prestação de serviços, essa planilha de custos não vai poder ser alterada agora nesse momento. Não é adequado esse expediente. Então, o que foi apresentado para a administração como proposta comercial fica inalterada. O pregoeiro não pode aceitar alterações nessa proposta comercial. Ele vai ter que reduzir preços de acordo com aquela proposta inicial que foi inicialmente analisada e foi classificada provisoriamente com relação ao objeto. Ok? Há uma impossibilidade de inovação, ainda que seja vantajosa. Nesse exemplo que eu dei, estava sendo oferecida uma marca X. Agora ele quer oferecer a marca Y, segundo ele, atende aos requisitos do edital. Só que a fase de analisar se aquela marca atende ou não os requisitos do edital já passou. Se o pregoeiro analisar que essa marca ela está incompatível, deveria desclassificar a proposta. Lembra que a gente falou que a gente não tem como voltar antes da fase lances? E essa análise de objeto é feita antes da fase lances? Então, não é possível o pregoeiro aceitar qualquer alteração na proposta. Quer seja nas características do objeto, nas condições de fornecimento, nos prazos, o pregoeiro encontra-se vinculado ao instrumento convocatório nesse aspecto. Tá? Nós temos lá o artigo 11, inciso 9 do Decreto Federal 3.555, que ele fala expressamente que na fase lances, o início da fase lances começa do valor maior para o menor. Tá? A Lei 10.520 não fala isso, muitos regulamentos municipais também não falam isso, mas isso é óbvio pelo procedimento do pregão. Né? Não tem sentido você começar da menor proposta. A menor proposta vai oferecer o quê? Então tem que ser sempre essa ordem sequencial do maior para o menor. Isso no pregão presencial. Porque se os senhores praticassem o pregão eletrônico, seria um pouco diferente. Porque, na verdade, seria bem diferente. Porque no pregão eletrônico não há ordem sequencial de lances. Todos os licitantes que são selecionados para a fase de lances virtuais num pregão eletrônico podem dar lances a qualquer momento, independentemente de ordem. Mas a lei geral do pregão presencial, a lei 10.520, traz um procedimento formal e esse procedimento deve ser observado pelo pregoeiro. Tá?
sob a alegação de ampliação da disputa, de competitividade, o pregoeiro não está autorizado a desrespeitar os critérios objetivos que estão estabelecidos pela Lei Geral 10.520, ok? Então a Lei 10.520 tem um critério de seleção para a fase de lance. Aquele critério dos 10% que nós vimos ontem, que nós vimos aquelas questões polêmicas ontem. Então, selecionou para a fase de lance, a lei fala que tem uma ordem sequencial, essa ordem deve ser respeitada. Então, da empresa maior para menor, qual é a ordem sequencial? Chegou na empresa A, ela vai dar o lance. Chegou na empresa B, ela vai dar o lance. Chegou na empresa C, quer dar lance? Não, não quero dar lance. Declino de dar lance. Declinou de dar lances, aquela empresa está fora da fase de lance. Ela não pode retornar à fase de lance. A partir do momento, num pregão presencial, que uma empresa declina do seu direito de dar lances, na sua vez, ela não pode ficar de fora em stand-by só observando. Isso já aconteceu na prática também. Teve uma sessão pública que a gente estava conduzindo que a empresa declinou na sua vez, saiu. Estava lá só observando a disputa. E a disputa continuou entre os demais competidores. Eu acho que ela entrou em contato com alguém da empresa, não sei o que aconteceu, que no decorrer da disputa ela perdeu a oportunidade e falou, olha, eu gostaria agora de cobrir aquela menor oferta. Olha que tentador para um pregoeiro. A empresa quer reduzir a sua oferta e quer cobrir aquela menor oferta. Posso aceitar? Nesse caso, não posso aceitar. Por quê? Ela não está participando da etapa de lance. Ela não foi selecionada para a etapa de lance. Da mesma forma, aquelas empresas que estão fora daquele critério dos 10%, que não foram selecionadas por meio desse critério objetivo para a fase de lance, elas vão estar lá observando a fase de lance. Elas estão presentes na sessão, só que elas não podem dar lances. Elas não podem cobrir ofertas. E muitas delas têm condições de cobrir. Só que como elas mandaram uma proposta muito alta, por qualquer motivo, e não foram selecionadas para a fase de lance pelos critérios objetivos da lei, agora elas não podem dar lance. Essas propostas, elas são desclassificadas? Não, elas não são desclassificadas. Elas continuam lá no rol de classificação geral, tá? Mas ela não pode dar lance. Tudo bem? Então, o decreto fala expressamente, ainda que a sua legislação própria não fale, a ordem sequencial é essa, segundo toda a ideologia da Lei 10.520, ok? Vamos para uma questão prática aqui interessante, que os senhores vão ter que ter muita cautela aí no seu dia a dia com relação à interpretação dessa questão. Na fase de lances verbais, e após várias rodadas de lances, estamos diante do seguinte quadro. O licitante A, 55 mil, o licitante B, 68 mil e licitante C, 69 mil. Ao iniciar mais uma rodada de lance, e ao que tudo indica, será a última, já que aparentemente todos os licitantes chegaram a seu limite, o pregoeiro indaga qual é o próximo lance do licitante C. E o seu representante oferta o valor de 56 mil, um valor que lhe asseguraria a segunda colocação. O pregoeiro recusa este lance, tendo em vista não ser menor que 55 mil, o menor valor já alcançado. Mas o licitante C insiste que este lance deve ser aceito. Pergunta-se, o lance em questão deve ou não ser registrado pelo pregoeiro? Bem, vamos analisar essa questão. A gente viu que os lances têm que ser do maior para o menor, correto? A legislação do pregão, a Lei 10.520, o Decreto 3.555, as legislações municipais, será que elas falam expressamente que esse lance do maior para o menor tem que ser no sentido de que aquele ofertante necessariamente cubra sempre a menor oferta? Será que é isso que fala a legislação? Vamos ver o que fala o artigo 4º, inciso 8 da Lei 10.520. O artigo 4º, inciso 8 da Lei 10.520 diz: no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e das ofertas com até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Então, lances verbais e sucessivos, sequenciais. Ponto. O decreto 3.555 federal, muitos municípios têm dispositivo semelhante a esse, tenta
explicar melhor o inciso 8. E diz o quê? Em seguida será dado o início da etapa de apresentação dos lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, como dizia lá, diz o inciso 8º do artigo 4º da Lei 10.520, em valores distintos e decrescentes. Então, o que a legislação ela fala? Os lances, eles devem ser distintos, sucessivos, distintos e decrescentes. Tendo isso em mente, o pregoeiro vai analisar essa questão. O lance tem que ser sucessivo, distinto e decrescente. A empresa C está em terceiro lugar, ela quer ofertar R$56 mil para cobrir a oferta da empresa B de 68 mil e permanecer em segundo lugar. O pregoeiro pode aceitar esse lance? Muitos vão dizer não, não pode. Por quê? O lance tem que ser sucessivo, distinto e decrescente com relação à empresa A. O lance tem que ser necessariamente menor do que o menor. É esse o objetivo do pregão, não é? Não foi dito que o objetivo do pregão é uma redução de preços? É a seleção da proposta mais vantajosa, onde o preço seja mais vantajoso? Então não tem sentido você aceitar uma proposta que não vai ser menor do que a menor. Para a administração pouco importa isso. Muitos não vão dizer isso? Sim, garanto que muitos dos senhores estão pensando nesse sentido e é perfeitamente defensável. Há quem sustente isso. Tá? Mas, será que esta é a melhor interpretação para esses dispositivos? Vamos pensar com base no princípio da ampliação da disputa. Qual é o procedimento que ampliaria mais a disputa? Aí muitos estão falando, mas esse cara tá louco. O que amplia a disputa? Eu aceitar uma proposta em segundo lugar, sendo que eu já tenho um menor preço lá de R$55 mil. Vou explicar para os senhores. A partir do momento que o pregoeiro aceita uma disputa entre os lances intermediários, ele está trazendo benefícios para a administração pública. Como assim? Como que ele está trazendo esses benefícios? Então veja bem, a empresa A continua com 55 mil, continua com o menor valor. E vamos imaginar que o pregoeiro aceite esse lance de 56 mil reais. Qual vai ser a ordem de classificação? Vai ser a empresa A em primeiro lugar, a empresa C em segundo lugar, com valor de 56 mil, e a empresa B em terceiro lugar, com 68 mil. Correto? Correto. Que efeito teve? Até agora nenhum. Mas vamos imaginar que após a fase de lances, a empresa A seja desclassificada, porque não conseguiu comprovar a aceitabilidade da sua oferta. Ou ela comprova a aceitabilidade da sua oferta, mas quando o pregoeiro abre o seu documento de habilitação, tem uma falha lá insuprível, ela deve ser inabilitada. O que o pregoeiro vai fazer nessas questões? Ele vai passar para o segundo colocado. Quem é o segundo colocado aqui? A empresa C com 56 mil. Eu aceitei essa oferta, então eu vou analisar a aceitabilidade dos 56 mil, eu vou negociar com essa empresa por 56 mil. Correto? Correto. E se eu não aceitasse essa interpretação, eu dissesse, não, o lance tem que ser menor, o que iria acontecer? Bom, se o lance tem que ser menor do que o menor, não posso aceitar essa oferta de 56 mil. O licitante fala, tá bom, então eu não vou ofertar nada, vai ficar inalterada. Qual vai ser a ordem de classificação? Empresa A, 55 mil, empresa B, 68 mil, empresa C, 69 mil. O pregoeiro, na situação que eu narrei anteriormente, que a empresa A foi desclassificada ou inabilitada posteriormente, vai ter que fazer o quê? Vai ter que negociar com a empresa B por 68 mil. Só que a empresa B pode não reduzir o seu valor. E o pregoeiro vai ter que acabar aceitando um valor de 68 mil, sendo que ele poderia, no exemplo que nós trouxemos, aceitar um valor de 56 mil, que seria muito menor. Tá? Aí eu lhes pergunto, qual seria a melhor interpretação? Qual que é a interpretação que atende mais
ao interesse público. É essa segunda interpretação, que aceita a disputa dos lances intermediários. Tá? A grande parte da doutrina já evoluiu nesse sentido. Há alguns que ainda pensam que não, que tem que ser menor do que o menor. Mas a grande maioria da doutrina e os tribunais têm aceitado e admitido essa interpretação perfeitamente, porque traz benefícios para a administração. É uma interpretação válida, porque a lei e o decreto, ele fala que os lances têm que ser sucessivos, distintos e decrescentes. Mas não fala com relação ao quê? É com relação ao meu preço ou com relação ao menor preço? A lei não é clara com relação a isso, dá margem a ambas as interpretações. E a melhor interpretação é aquela que aceita essa disputa dos lances intermediários. Então é perfeitamente possível e é recomendável, é assim que nós orientamos os nossos pregoeiros a aceitar sim a disputa dos lances intermediários. Por quê? Isso evita aqueles licitantes, aventureiros ou em conluio com outros licitantes que mergulham o seu preço. Sabe o que é mergulhar o seu preço? É vir para uma sessão pública, lançar um valor lá embaixo para frustrar a disputa, acaba a disputa, aí chega na fase de negociação, de análise de proposta, de documentação, aquela empresa que mergulhou o seu preço, levou o seu valor lá embaixo, ela é desclassificada, ela é inabilitada por qualquer problema que ela induziu, e aí o pregoeiro vai ter que negociar com o segundo colocado com um preço muito superior por conta da ausência de disputa. Então, na prática, o que eu devo fazer, pregoeiro? Como pregoeiro, eu vou conduzir a fase de lances na ordem sequencial, vou aceitar essa disputa dos lances intermediários perfeitamente. Como seria isso? Nós temos as 3 empresas, então tem a ordem sequencial de lances. Chegou na hora da empresa C, ela quer dar um valor menor do que a B. Pode dar? Pode. Aceita, registrou. Qual é a ordem sequencial de lances agora? É o maior, sempre do maior para o menor. Qual que é a próxima da lances? É a empresa B. A disputa vai ficar entre a empresa B e a empresa C. Não vai chegar na empresa A porque a empresa A está com o menor lance. Ela fica só lá observando. Ela continua na fase de lance. Tá? Antes de encerrar a fase de lance, aí o pregoeiro vai indagar se ela quer ainda ofertar um lance ainda inferior, por qualquer motivo. Tá? Mas a ordem sequencial é essa. Ela não precisa reduzir a empresa A o seu valor, ela vai ficar observando essa disputa. Se no meio dessa disputa uma das empresas resolver cobrir a oferta da empresa A, ela volta nessa ordem sequencial. Tá? Não há problema nenhum nesse procedimento e é o que tem sido recomendado. Mas, uma cautela. Vamos falar novamente daquele sistema eletrônico, aquele software gerenciador das sessões públicas de pregão presencial. Você pode utilizar um software? Pode utilizar o software. É obrigatório a utilização de um software? Não, não é obrigatório. Mas você pode eleger um software para gerenciamento da sessão pública de pregão presencial. Não há problema nenhum. Só que esse software tem que estar em compatibilidade com essa interpretação. Muitos softwares não aceitam essa disputa dos lances intermediários. Se o seu software não aceitar essa disputa dos lances intermediários, eu recomendo que não seja utilizada essa ferramenta, até que ela seja reformulada, readequada. Porque na prática, uma empresa como essa, a empresa C, que tentou ofertar um valor menor para se manter na segunda colocação e eventualmente seja prejudicada, podendo ter sido a vencedora da disputa, ela certamente vai se socorrer do judiciário e vai reverter essa situação, dando problemas para os senhores aí nessa licitação. Ok? Então, a recomendação é essa. Admita-se sim esses lances intermediários sem qualquer problema. É recomendável, é salutar para a administração pública, é vantajoso, não fere direito de terceiros, não fere direito dos demais licitantes, não afronta qualquer outro princípio. Mas, se você estiver utilizando um software de gerenciamento da sessão presencial, esse software tem que estar compatível com esse raciocínio, com esse expediente. Ok? Prosseguindo, então, momento da análise da aceitabilidade das propostas. Isso é importantíssimo.
Quando que o pregoeiro analisa a aceitabilidade das propostas? Ele analisa antes ou depois da negociação? Por que essa dúvida? Porque a Lei 10.520, a lei geral do pregão, não deixa claro. A Lei 10.520 fala que a aceitabilidade ocorrerá após a fase de lance. Só que a Lei 10.520 também fala que a negociação ocorrerá após a fase de lance. E aí? O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Nesse aspecto é bem isso. Quando que eu vou negociar? Quando que eu vou analisar a aceitabilidade da proposta? E por que é importante isso? Porque para fazer uma análise da aceitabilidade da proposta, é importante o pregoeiro tomar determinadas cautelas, e nós vamos ver isso mais adiante. Nos termos da Lei 10.520, ela dá margem a essas duas interpretações. Muitos pregoeiros, na prática, eles negociam, encerram a fase de lance, negociam um menor preço e aí verificam a aceitabilidade. Outros pregoeiros encerram a fase de lance, verificam a aceitabilidade e depois negociam. Por que é importante isso? Para eu verificar a aceitabilidade, muitas vezes eu vou ter que fazer diligências, eu vou ter até que verificar documentações. Aquele valor pode ser aceitável ou não. Há toda uma expertise que nós vamos ver para fazer a análise da aceitabilidade. Se eu fizer a análise da aceitabilidade primeiro e depois negociar, conforme a legislação impõe, como um poder dever do pregoeiro fazer essa negociação, eu lhes pergunto, esse valor negociável, reduzido, foi analisado? Será que esse valor reduzido ele é aceitável? O que eu verifico numa análise de aceitabilidade? Eu verifico se aquele valor é aceitável, se ele não é excessivo, se ele não está fora dos critérios objetivos estabelecidos no edital, se ele não é inexequível, se aquele licitante pode realmente cumprir com aquilo que ele está propondo para a administração pública. Então imagine que o pregoeiro perca um tempo para fazer a análise da aceitabilidade, pede documentação e comprova que aquele valor proposto após a fase de lance é exequível. Demonstrou tudo. Aí ele parte para a negociação. Aquele valor é reduzido ainda mais. Será que essa redução ela está dentro da execuibilidade? Será que aqui, nessa redução, a empresa não está omitindo nada, não está omitindo nenhum encargo legal, não está para chegar nesse preço? Então, a recomendação que nós sempre demos é que, primeiro, o pregoeiro negocie. Após a fase de lance, quando chegar no classificado provisoriamente em primeiro lugar, depois de sabermos quem é microempresa ou não, que nós vamos ver mais para frente, o pregoeiro vai negociar. Negociar com aquele detentor da melhor oferta. Reduziu os preços, chegou no seu limite, no limite daquela oferta do licitante. Aí sim o pregoeiro vai analisar a aceitabilidade. A aceitabilidade do preço deve ser em cima de um preço final, no último preço, para que não tenha uma outra oportunidade de redução. Tá? Então, aí sim o pregoeiro vai ter em mãos os elementos necessários para ter a certeza que aquele valor ofertado é exequível ou não, é excessivo ou não. Tá? Então, apesar da lei não ser clara, essa tem sido a diretriz, tanto da doutrina como da jurisprudência. Encerrada a fase de lance, nós vimos naquele organograma, nós vamos verificar se há microempresas, havendo ou não microempresas faz o processo todo, classificou provisoriamente em primeiro lugar, o pregoeiro vai negociar em sessão pública com aquele licitante. Negociado, chegou num valor inferior, aí sim é feita a análise da aceitabilidade. Tá? Esse problema foi solucionado no âmbito federal com um novo decreto de pregão eletrônico. O decreto 10.024 de 2019 acaba com essa discussão, porque ele é expresso em dizer que a negociação é somente após a
fase de lances e antes da aceitabilidade. Ele é claro com relação a isso. Se a sua legislação for clara, siga essa legislação. Se ela tiver a mesma redação da legislação federal, dê essa interpretação. Até hoje eu não vi nenhuma legislação municipal que diga ao contrário. Eu sempre vi umas legislações municipais com essa mesma redação federal ou alguns municípios que já estabelecem expressamente que a negociação é feita após a aceitabilidade, porque esse é o melhor procedimento, tá? Então, após o encerramento da fase de lance, as propostas devem ser ordenadas e classificadas com base no menor preço ofertado. Isso é uma função do pregoeiro. Tudo é função do pregoeiro. Todas as decisões são funções do pregoeiro. O pregoeiro pode delegar isso para alguém da equipe de apoio, mas a responsabilidade é sua. Então, se você não está com um gerenciador de sistema eletrônico, um software, o pregoeiro vai ter que ordenar, a sua equipe de apoio vai ter que ordenar para depois lançar em ata. Se você está com um gerenciador do sistema, isso facilita muito, o próprio sistema faz essa ordenação. Então, quando você encerra a fase de lance, o próprio sistema ou o pregoeiro vai identificar a proposta de menor preço e vai verificar se há pequenas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas que são equiparadas a essas pequenas empresas, os MEIs, empresários individuais, toda essa gama de pequenas empresas que tem os benefícios da Lei Complementar 123. O pregoeiro já sabe quem é pequena empresa? Sim, no pregão presencial, todos já sabem desde o início quem é pequena empresa. Por quê? Lembram, senhores, ontem que eu disse que nós devemos exigir no edital, porque a lei própria exige no artigo 4º, inciso 7, que todos os licitantes apresentem uma declaração de que cumprem todos os requisitos de habilitação? Sim, a lei exige isso. Também a Lei Complementar 123 exige que as pequenas empresas se declarem como pequenas empresas para obtenção dos benefícios da Lei Complementar 123. Então, o que a gente sempre orienta? O seu próprio edital pode estabelecer que, no caso das pequenas empresas, essa declaração do artigo 4º, inciso 7, de que cumpre todos os requisitos de habilitação, seja uma declaração conjunta ou adaptada à situação da empresa. Por quê? A pequena empresa ela vai se declarar que cumpre todos os requisitos de habilitação e que é uma pequena empresa. Ou assim, ela pode dizer, cumpro todos os requisitos de habilitação, exceto a documentação X fiscal. Pode fazer isso? Pode. Por quê? É um dos benefícios das pequenas empresas participar da disputa com irregularidade na sua documentação fiscal e trabalhista. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, nessa declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, o edital pode já exigir que seja declarada a condição da pequena empresa. Ou numa única declaração conjunta, para facilitar a análise, ou em declarações separadas, não há problema nenhum. Ou seja, todos os licitantes, inclusive o pregoeiro, desde o início já sabe quem é pequena empresa, quem é empresa comum. Tá? Então, estamos lá na disputa dos lances, nós já sabemos como vai ser a ordem de classificação, os licitantes vão estar envolvidos e vão estar percebendo, olha, a empresa que está com menor preço é uma empresa comum, eu sou uma pequena empresa, então eu vou ficar no segundo lugar. Isso é uma disputa entre os licitantes, o pregoeiro não precisa se envolver. O importante é, encerrada a fase de lance, o pregoeiro aí sim vai ter que ordenar as ofertas e vai verificar. Há microempresas? Não há microempresas? Há microempresas. Essas microempresas estão dentro dos critérios lá estabelecidos na lei? Quais são esses critérios? O primeiro benefício que nós temos das pequenas empresas, no tratamento diferenciado dessas pequenas empresas, é a questão do empate ficto. Nós falamos do empate real, que é solucionado através do sorteio. O empate ficto, o empate fabricado, que é esse criado pela Lei Complementar 123, é um empate que não é empate. Ele é fabricado pela lei. Quais são as regras para uma pequena empresa se valer desse benefício do empate ficto? Primeiro,
o menor preço tem que ser oferecido por uma empresa comum. Então, primeiro ponto, menor preço oferecido por uma empresa comum. Se estiver diante de um convite, tomada de preços ou concorrência, a oferta da pequena empresa pode estar em até 10% superior àquela empresa que ofereceu o menor preço e é uma empresa comum. No caso do pregão, presencial ou eletrônico, que nós estamos tratando aqui no dia de hoje do presencial, mas essa é a mesma regra para o pregão eletrônico, que também deve ser observado, é uma diferença de até 5%. Então nós temos a base, o classificado provisoriamente em primeiro lugar tem que ser uma empresa comum e precisa haver pequenas empresas num percentual de até 5% acima dessa base da empresa comum. Existindo isso, estamos numa situação de empate ficto. Qual é a vantagem? O pregoeiro, nesse caso, vai ter que convocar a primeira pequena empresa classificadamente na sequência, que esteja dentro desse critério de até 5%, para ofertar um último valor que seja inferior ao daquela empresa comum. A Lei Complementar 123 fala expressamente o procedimento e fala que o pregoeiro tem que conceder 5 minutos. O prazo máximo é de 5 minutos. Então, encerrou a fase de lance, ordenou a oferta, o pregoeiro vai falar, olha, aqui tem uma microempresa, está dentro dos critérios dos 5%, empresa X, microempresa X, você quer cobrir a oferta da classificada provisoriamente em primeiro lugar, que é uma empresa comum? Ah, só um momento, deixa eu ligar para a minha empresa. Pode ligar, pode sair da sala, pode ficar à vontade. Só que você tem 5 minutos para dar essa resposta. Passados os 5 minutos, precluiu o seu direito. Acabou. Passados os 5 minutos, você não tem mais o direito de ofertar. Agora não. Dentro desses 5 minutos, a microempresa fala, não, eu quero cobrir a oferta da empresa comum que foi vencedora. Se ela cobrir em 1 centavo, ela é a vencedora da disputa. Não há mais disputa. Na prática, a gente já viu isso muito acontecer. A microempresa cobre em questão de centavos, literalmente, de 1 centavo muitas vezes, cobre a oferta da empresa comum, a empresa comum se levanta e fala, ah, mas eu quero cobrir essa oferta. Eu posso oferecer um valor menor. Você pode aceitar como pregoeiro? Não, não pode aceitar, porque nós não estamos no momento de disputa, a fase de lance já se encerrou. Agora é a concessão de um benefício legal do critério de desempate. Então, se a pequena empresa cobrir em 1 centavo, acabou. A empresa comum pode espernear, pode gritar, pode recorrer no final, mas ela já perdeu o direito dela. Ela que tinha que ter verificado isso na fase de lance para afastar essa situação de empate ficto. Não fez isso, perdeu. Uma coisa importante, a administração sempre vai contratar com o menor preço. Então, necessariamente, a pequena empresa tem que cobrir. Ela não tem uma preferência de contratação no seu preço. Ela tem que cobrir a menor oferta sempre, ainda que seja em centavos. Cobriu a oferta, ela passa a ser a vencedora. Tá? Então, sempre tem que ser dado esse prazo de 5 minutos. Se eu estou numa sessão pública presencial, o pregoeiro vai dar esses 5 minutos. Se o gerenciador da sessão pública presencial, o sistema eletrônico que vai gerenciar essa sessão pública presencial, não estiver adaptado a esses 5 minutos, você não vai poder utilizar esse gerenciador da sessão pública. Todos os gerenciadores têm que estar aptos a essa regra que é expressa na Lei Complementar dos 5 minutos. Ok? E vamos ter outras peculiaridades que a gente vai abordar numa questão prática aí mais pra frente, tá? Polêmica com relação a isso. Então, momento da análise da aceitabilidade das propostas, a gente viu então que é quando? Após a fase de lances, após a verificação das pequenas empresas, após essa disputa com o oferecimento do menor valor pela pequena empresa, após esse critério do desempate ficto. Aí sim, quando a gente chegou no valor vencedor, seja de uma pequena empresa ou seja de uma empresa comum, aí o pregoeiro vai ter que negociar com o detentor da melhor oferta, e aí que é o momento da negociação.
A negociação está lá no artigo 4º, inciso 18, e ela deve ser motivada pelo pregoeiro, deve ser feita em sessão pública, não pode ser reservada, não é somente entre o pregoeiro e aquele detentor, todos devem acompanhar e podem acompanhar essa negociação. Essa negociação é restrita ao preço. Não é uma negociação como é uma negociação da seara privada, onde uma parte cede de um lado, outra parte cede do outro. Aqui não há isso. É uma negociação de uma só mão. O pregoeiro abre a oportunidade e a empresa reduz o preço. Todas as demais condições devem necessariamente ser mantidas. Isso vai ser extraído, vai ser redigido na ata e no final todos vão assinar essa ata. Aí vem a pergunta: eu sou obrigado como pregoeiro a negociar em todos os aspectos? Sendo que a lei ela não deixa claro, ela dá a entender que é uma faculdade. Realmente, a lei ela dá a entender que é uma faculdade. Só que o que a doutrina e a jurisprudência têm entendido é que é um poder-dever do pregoeiro. Por quê? É função do pregoeiro a redução dos preços, é função do pregoeiro conduzir a fase de lances, conduzir a fase de negociação para obter o preço mais vantajoso, a proposta mais vantajosa para a administração pública, uma proposta que atenda realmente ao interesse público e às reais necessidades administrativas. Então, é salutar o pregoeiro sempre dar essa oportunidade, ainda que o valor tenha sido extremamente reduzido na fase lance. A gente tem sempre que pensar com o pregoeiro. Quando que eu vou fazer a análise da aceitabilidade? Eu já disse para os senhores, após a negociação. Eu não verifiquei a aceitabilidade. Eu não sei se aquele valor é inexequível ou não. Então, eu posso achar que é inexequível, mas o licitante vai poder comprovar o contrário. Se o licitante, numa disputa, chegou nesse limite, será que ele não poderia chegar ainda no limite inferior? Num valor inferior? Então, a gente tem sempre que partir desse pressuposto, dar a oportunidade e levar esses argumentos para os licitantes, para o licitante que está sendo negociado a proposta. Óbvio que o detentor da oferta é o licitante. O licitante não é obrigado a reduzir. Agora, é salutar que o pregoeiro conceda essa oportunidade de redução através da negociação. Tá? Não precisa fazer como eu já vi alguns pregoeiros fazerem. Pelo amor de Deus, reduz nem que seja em R$10, só para constar em ata que teve uma redução, que eu fiz a negociação. Não precisa disso. Vai constar em ata que foi aberta a fase de negociação e o licitante se recusou a reduzir após as tentativas, após toda a argumentação. É o suficiente. Tá? Agora é importante o pregoeiro não passar para a fase seguinte sem negociar. Tá? Aí sim, após a negociação, chegamos no valor final, no patamar mínimo daquela empresa, aí nós vamos para a análise da aceitabilidade das propostas, das ofertas. Nessa análise da aceitabilidade das propostas, é aquela segunda fase de classificação. Lembra que nós vimos ontem os dois momentos de classificação? O primeiro momento, antes da fase lance, com relação ao objeto. A proposta tem que estar em conformidade com o objeto descrito no edital. Se ela estiver em desconformidade, ela é desclassificada. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é esse, após a fase de lance, onde o pregoeiro vai analisar o preço. A proposta ela vai ser classificada ou desclassificada de acordo com o preço ofertado. O preço final dela, após a fase de lance, após a negociação. Tá? Então é nesse momento que o pregoeiro vai analisar quais são os critérios que eu, como pregoeiro, vou me ater para fazer essa análise. O básico é o valor orçado da administração, consta lá nos autos do processo, lembra que nós vimos ontem.
aquele valor orçado, ainda que a minha legislação, como o Decreto 10.024, traga um caráter sigiloso para esse orçamento, o pregoeiro é conhecedor desse orçamento, deve ser conhecedor. O pregoeiro não pode ir para uma sessão pública sem saber esse valor orçado, sem saber quais são os critérios que vão ser utilizados para a análise das propostas. Então eu posso ter um valor orçado, eu posso ter um preço máximo estipulado lá no edital de licitação. Se aquele valor passou todas essas fases e ainda o valor daquela empresa vencedora continua acima desse preço máximo, mesmo após a negociação ela não reduziu, é caso de desclassificação. Ah, mas está com valor orçado. Será que o valor um pouco acima, um pouco abaixo desse valor orçado pode ser aceito? Nós vamos responder isso numa questão prática. Mas é esse momento. Os critérios estão estabelecidos no edital. Tá? Segundo a legislação, eu posso fixar preços máximos. Qual que é o fundamento da fixação de preços máximos? Artigo 40, inciso 10 da Lei 8666, que se aplica subsidiariamente. Porém, eu não posso fixar preços mínimos. O próprio artigo 40, inciso 10, veda fixação de preços mínimos, critérios de variação. Isso não é possível. Por quê? Quem tem que demonstrar a aceitabilidade, a execuibilidade é o licitante. Tá? O pregoeiro tem que ter o conhecimento dos critérios, mas quem vai fazer essa análise é o licitante. Qual o critério que nós temos legal? A Lei 10.520 não traz qualquer critério. O critério legal é o da Lei 8666, está lá no artigo 48 da Lei 8666. Então, o que diz o artigo 48? As propostas com valores inferiores àquele orçado pela administração, comprovação de sua execuibilidade por meio de planilhas de custos demonstrativos que evidenciem que o valor ofertado é suficiente para cobrir os custos da execução. 48, inciso 2. O 48, inciso 1 da Lei 8666 é com relação aos critérios objetivos. Quando você desclassifica uma proposta que está em desconformidade com o objeto, você desclassifica com base no 48, inciso 1. Quando você desclassifica uma proposta que está com valor acima do preço máximo definido no edital, você desclassifica essa proposta com base no 48, inciso 1 também. Porque é um critério objetivo que está lá estabelecido. Agora, eu vou desclassificar ou classificar uma proposta com base no meu valor orçado. Essa classificação ou desclassificação é com base no inciso 2. E o que diz o inciso 2? Que esse valor deve ser necessariamente demonstrado pelo licitante. A execuibilidade, ela é aparente. O preço é aparentemente inexequível, mas ele não foi comprovado. Não está comprovadamente essa inexequibilidade. Não foi comprovada essa inexequibilidade. É aparente. O valor orçado da administração é R$80 mil. A proposta vencedora é de R$20 mil. Acende uma lâmpada aí, uma luz no pregoeiro e fala, esse preço é aparentemente inexequível. Eu posso aceitar esse preço? Depende. Pelos critérios que eu tenho aqui no meu instrumento convocatório, o valor orçado é R$80 mil, esse valor de R$20 mil, com certeza, está fora. A minha pesquisa de preços mercadológica, o menor preço que eu obtive na pesquisa mercadológica foi R$60 mil. Ainda assim está fora. Não recebi nenhuma proposta, está fora desses critérios. É um preço aparentemente inexequível. O que o pregoeiro tem que fazer? Tem que dar a oportunidade da empresa demonstrar essa inexequibilidade. Qual é o procedimento adequado para isso? Depende de cada caso concreto. Então, a empresa, ela pode o quê? Apresentar uma planilha de custos que demonstre que ela não omite nenhum encargo legal e pela sua expertise ela consegue chegar nesse valor dos R$20 mil adequadamente. Posso aceitar isso? Pode aceitar isso, não tem problema nenhum. Ou então ela diz assim, olha, eu estou fornecendo o bem X, aqui estão as notas fiscais de compra, eu fiz essa aquisição antes do aumento do dólar, então eu ainda estou tendo lucro aqui, oferecendo esse valor.
Posso aceitar isso? Lógico que eu posso aceitar. Ah, mas o pregoeiro ficou na dúvida. O que ele pode fazer? Ele pode diligenciar, ele pode fazer uma diligência até o estoque da empresa. Tem algum problema com relação a isso? Não, não há problema nenhum. O importante é, o ônus da prova é do licitante. O licitante é quem deve demonstrar essa execuibilidade. E o pregoeiro, sim, tem que ser convencido disso. Os elementos apresentados pelos licitantes devem convencer o pregoeiro de que aquele valor é aceitável. Os documentos, nesse caso o pregoeiro pode suspender a cessão, ele pode fazer diligência, ele pode ir até o estoque da empresa, não há problema nenhum. Só que ele tem que dar a oportunidade para o licitante demonstrar a execuibilidade, tá? Isso nós estamos falando, 48, inciso 2, para bens e serviços comuns. Mas, e se for um serviço de engenharia comum? Nós falamos o que ontem? Que é possível a contratação por pregão para serviço de engenharia comum, correto? Correto. Se for um serviço de engenharia comum, o critério é o do 48, parágrafo 1º e 2º da Lei 8666. E o que a Lei 8666, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 48, estabelecem? A lei estabelece um critério objetivo, uma fórmula, que o pregoeiro vai pegar esses valores, vai colocar naquela fórmula e vai chegar num preço inexequível. Ponto. Antigamente, antes até do pregão, sob a égide das modalidades da lei de licitações, qual era a prática das comissões de licitação? Chegou nesse valor, o valor está demonstrada uma inexequibilidade, aquela proposta ela é desclassificada. O pregoeiro trouxe esse raciocínio para o pregão e começou a agir da mesma forma, né? Joga naquele critério objetivo, quando for serviço de engenharia comum, esse é um critério da lei para obras e serviços de engenharia pelo menor preço. No pregão, só vai ser serviço de engenharia comum pelo menor preço, tá? Então, é um serviço de engenharia comum pelo menor preço e é o critério objetivo do 48 para o 1º e 2º. Lançando os valores naquele critério, o menor valor vai considerar aquele valor como inexequível. Eu posso desclassificar já essa proposta? Mesmo no caso de serviços de engenharia comum, por meio desse critério objetivo, o pregoeiro não pode desclassificar de pronto aquela oferta, aquela proposta. As Cortes de Contas têm recomendado que, mesmo dentro do critério objetivo, tem que conceder a oportunidade para o licitante demonstrar a execuibilidade da sua oferta. Ele vai poder apresentar suas planos de custos, vai poder apresentar outras documentações correlatas que demonstrem que aquele valor é aceitável, que aquele valor é possível, que aquele valor não está omitindo nenhum encargo legal, que aquela proposta está de acordo com o interesse público e pode sim ser cumprida caso o contrato seja celebrado. A cautela é para evitar problemas na celebração de um contrato posterior. Se o licitante demonstrar isso e no decorrer do contrato ele não cumprir com aquilo que foi proposto e que foi contratado, ele vai sim ser penalizado, tá? Então, o pregoeiro tem sempre que conceder a oportunidade para os licitantes, tá? Em princípio, a análise da aceitabilidade ela é feita na própria sessão pública do pregão. Se o licitante tiver condições de demonstrar e justificar o seu preço na sessão, ótimo, não há problema. Mas nada impede e até se recomenda que a sessão seja suspensa para fazer diligência se for o caso. Teve uma sessão pública que o pregoeiro resolveu suspender para fazer uma diligência no estoque da empresa, que ela alegava que tinha todos os produtos em estoque, com nota fiscal, que estava tudo de acordo, e deu essa possibilidade para fazer essa diligência. Aí os licitantes que estavam presentes falaram, não, nós também vamos junto nessa diligência. Posso aceitar? Os outros licitantes ou algum outro licitante que queira acompanhar a diligência do pregoeiro? Sim,
Pode aceitar, sim, a diligência continua sendo pública. A partir do momento que o licitante, ele entrou numa disputa, apresentou uma proposta, para ele comprovar essa aceitabilidade, todas as comprovações, elas são públicas. A planilha de custos que ela vai abrir vai ser aberta para todo e qualquer interessado, para todo e qualquer licitante ou cidadão. Os trâmites em diligência podem ser acompanhados por qualquer cidadão ou por qualquer licitante que tenha interesse naquela contratação. Não há problema nenhum e o pregoeiro não pode impedir este acompanhamento, ok? Então, pode suspender. E qual é o prazo razoável para essa suspensão? Depende. Depende do caso concreto, depende da empresa, depende do tipo de diligência. Então, tudo isso vai ter que ser motivado pelo pregoeiro. Princípio da motivação, dentro da razoabilidade. Princípio da razoabilidade. Qual é o tempo suficiente para apresentar uma planilha de custos complexa de acordo com esse objeto? É um dia? São 2 dias? Qual é o tempo necessário para fazer uma diligência na sede da empresa aqui na cidade de São Paulo? É um dia? Ah, mas e lá no outro estado? Na cidade de Salvador? É outro prazo. Então, tudo vai depender do caso concreto e o pregoeiro necessariamente deve motivar a sua decisão, deve motivar a suspensão e deve motivar o prazo que ele está utilizando para essa suspensão, tá? Para agir sempre com razoabilidade. Então, as diligências são possíveis sempre que necessárias. Não somente nesse momento que eu tenho falado com relação à análise da aceitabilidade, mas a qualquer momento, em qualquer aspecto, o pregoeiro pode suspender. É uma liberalidade dele. A partir do momento que ele suspende a sessão, ele vai motivar, vai justificar e vai estabelecer um prazo de retomada com razoabilidade, tá? Qual que é o fundamento legal da suspensão? Não há na Lei 10.520 regramento que dá essa autonomia para o pregoeiro expressamente. Porém, na Lei de Licitações, no artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666, expressamente tem essa possibilidade de diligências. Lá fala em comissão de licitação. Aqui aplica-se o mesmo raciocínio para o pregão, porque no pregão não há comissão de licitação. O condutor da licitação é o pregoeiro, então tem se admitido essa aplicação subsidiária porque é perfeitamente compatível com o procedimento do pregão, embora não fale pregoeiro na Lei 8.666, ok? Então isso é pacífico. As comprovações todas das diligências devem ser documentadas. Ainda que eu faça uma diligência no local, eu vou ter que documentar a minha diligência, o que eu verifiquei, tirar fotos se for necessário. Tudo tem que instruir o processo para um eventual controle posterior, tanto dos órgãos de controle interno e externo, como para qualquer cidadão interessado, porque tudo isso vai compor o processo licitatório que é público, tá? Tudo isso vai ter que ser registrado em ata, aquela ata que vai ser extraída no final da disputa, que é responsabilidade do pregoeiro e todos vão assinar essa ata ao término, ok? Então, isso é perfeitamente possível. Vamos ver uma questão prática aí com os senhores. Na etapa de lances verbais, o pregoeiro nota que os representantes das empresas licitantes estão numa disputa bastante acirrada e os valores estão baixando consideravelmente. Ao iniciar mais uma rodada de lances, um dos licitantes oferta um valor bem mais baixo do que os seus concorrentes, o que na prática se chama de mergulho. Mas o pregoeiro recusa esse lance, alegando tratar-se de preço inexequível. O representante protesta, mas o pregoeiro mantém sua recusa, excluindo o licitante da etapa de lances verbais. Como o grupo avalia a postura do pregoeiro? E se realmente o lance ofertado pelo licitante for inexequível? Então, veja bem a situação. Nós estamos na fase de lances verbais. Estamos na ordem sequencial dos lances. O pregoeiro convoca a empresa Delta. Empresa Delta, qual é o seu lance? A empresa Delta oferece um valor de R$5.000.
Aí o pregoeiro se espanta e fala, ora, não, o valor orçado da minha licitação é 50 mil reais. Esse preço é inexequível, é aparentemente inexequível. O que eu faço? Eu posso recusar esse lance? Aí muitos vão dizer agora, pensando em tudo que eu disse até o momento, não, você não vai recusar. Você vai ter que dar oportunidade para aquele licitante demonstrar. Então, o que poderia ser feito? Suspende a sessão, faz diligência, pede planilha de custos. Posso fazer isso? Não é isso que eu falei até agora? É mais ou menos. Nesse caso concreto, não é bem isso. Será que eu poderia fazer esse expediente, agir dessa forma nesse momento? Não. Por quê? Qual é o momento da análise da aceitabilidade que nós vimos? Após a negociação. É só depois da fase de lances. Durante a fase de lances, apesar do pregoeiro ter poderes para suspender a fase de lances, não se recomenda essa suspensão. O pregoeiro não deve suspender a fase de lance para fazer diligências para analisar a execuibilidade de ofertas, que ele acha que é inexequível, que sejam aparentemente inexequíveis. Por quê? Imagina que eu faça isso. Suspenda a sessão pública na fase de lances, faça diligência, comprove a execuibilidade. Vamos retomar de onde paramos, não é? Bom, então eu aceito o seu lance. Alguém mais quer dar lance? A outra empresa fala, eu quero cobrir essa oferta. Eu vou fazer todo esse procedimento de novo com a próxima empresa, porque o lance continua sendo aparentemente inexequível. Pode não ser inexequível para a empresa Delta, mas para a empresa Alfa pode ser inexequível. Então não tem sentido, no decorrer da fase de lances, fazer essa análise. O que o pregoeiro deve fazer num caso concreto como esse? O pregoeiro, ele deve argumentar com a empresa. Primeiro aspecto, empresa Delta, o senhor quer dar um lance de 5 mil reais, correto? Correto. Confirma o seu lance? Confirma o meu lance. Quero lembrar o senhor que no momento oportuno, após a fase de lance, o senhor vai ter que me demonstrar que esse valor é aceitável, ok? Porque o nosso critério, o objetivo do edital, esse valor é muito inferior ao valor orçado da administração. Então, no momento oportuno, o senhor vai ter que me comprovar, ok? Ok, pronto. Aceita esse lance, continua a disputa. Nesse momento que você traz essa argumentação, o licitante pode falar, não, eu acho que eu não estou bem certo do lance, acho que eu não vou dar esse lance. Ele pode rever esse lance, não tem problema nenhum. Tá? O que o pregoeiro tem que fazer? Ele tem que estimular a fazer lances, ele tem que alertar, mas não é o momento de ele analisar a aceitabilidade. Isso ele vai fazer após. Essa é a postura do licitante. E se realmente o lance ofertado pelo licitante for inexequível? Aí ele vai desclassificar. Mas quando que ele vai desclassificar? Após a fase de lances, após verificar se tem microempresas, após a negociação com o classificado provisoriamente em primeiro lugar, no preço final, após conceder a oportunidade para aquele licitante demonstrar a execuibilidade da forma com que nós falamos até agora. Após todos esses expedientes, aí sim, se o licitante não demonstrar adequadamente a sua execuibilidade, o pregoeiro vai desclassificar essa proposta com base no artigo 48, inciso 2, ou se for serviço de engenharia comum, parágrafo 1º e 2º. Tá? Então, tudo vai depender do momento. Nesse caso específico, no decorrer da fase lances, o pregoeiro não deve suspender. Momento adequado para avaliar se a oferta é não aceitável, então, é após a negociação e não no decorrer da fase de lance. Deverá o pregoeiro solicitar a comprovação da execuibilidade por parte do licitante sempre. Tá? Então, o pregoeiro ele deve ser convencido. O ônus da prova é sempre do licitante, ok? Outra questão. Durante a etapa de lances verbais, o pregoeiro nota que os licitantes constantemente começaram a reduzir seus preços de centavo em centavo. É comum acontecer isso? Hoje em dia não é mais tão comum, mas ainda acontece. E o valor orçado pela administração é de 100 mil reais.
Neste momento, o pregoeiro intervém e informa que não mais aceitará esta prática, determinando que só admitirá lances de no mínimo R$500. Além disso, informou que seriam realizadas apenas mais 2 rodadas completas de lances, tendo em vista o avançado da hora. Pergunta-se, como o grupo avalia as 2 determinações do pregoeiro? Então vamos analisar primeiro a determinação dos centavos. Está numa disputa acirrada e os licitantes estão lá, de centavo em centavo, de centavo em centavo, de centavo em centavo. Aí o pregoeiro intervém, fala que não vai mais aceitar e que tendo em vista o valor orçado pela administração, que é de R$100.000, a diferença de preço tem que ser em R$500. Posso aceitar? Posso agir dessa forma? Não. O pregoeiro não tem fundamento legal para impedir o oferecimento de lances que estão em conformidade com o edital. Primeiro, essa regra não está expressa no edital. Essa regra não está expressa na lei. Então o pregoeiro não pode impor. A função do pregoeiro é estimular os lances, é conduzir a fase lance e quanto mais lance tiver, melhor. Mas a gente vai ficar nessa lenga-lenga de centavo em centavo até quando? Olha só o avançado da hora, já vamos ter que encerrar. Como é que eu faço? Qual é a cautela que o pregoeiro deve ter? O pregoeiro deve sugerir para os licitantes. Olha pessoal, a gente está aqui nessa brincadeira de centavo em centavo, eu posso ficar até o horário do expediente, depois senão eu vou ter que suspender a sessão para dar continuidade no dia seguinte, mas a gente vai ficar até quando nisso? Olha só, o valor orçado é de R$100.000. Então não tem sentido vocês ficarem nessa disputa de centavo em centavo. Vamos estabelecer um patamar de lances? Vamos. R$500, ou 10%, ou 5%, não importa. O pregoeiro vai propor o estabelecimento de um diferencial. Todos concordam? Todos concordam. Vai lá lavrar a ata, no final todo mundo vai assinar e aí o jogo continua porque todos concordaram. Não foi imposto pelo pregoeiro. Esse procedimento é possível? É perfeitamente possível. Mas vamos pensar que foi feito esse procedimento. O pregoeiro propôs, todos aceitaram um valor de R$500, vai constar em ata no final. Aí estamos lá na disputa. Quando chega num determinado ponto da disputa, um licitante fala, olha, agora eu não quero dar mais de 500 e 500, eu vou dar de 100 em 100. Eu quero dar o valor de X. Não posso aceitar essa proposta porque o senhor aceitou. Pode fazer isso? Não. O detentor do lance é o licitante. Não é um critério previsto na legislação. Isso foi um acordo entre os licitantes, todo mundo aceitou, só que a qualquer momento eles podem desacordar, sem problemas nenhum. O pregoeiro não pode impor. Aí um dos senhores pode me perguntar assim, isso é comum acontecer, mas poderia o meu edital estabelecer essa diferença de lances já? A lei não fala, mas o senhor disse que o edital é a lei interna entre as partes. Então, o meu edital poderia já estabelecer que a diferença de lances vai ser de 5%, que a diferença de lances vai ser de 10%, ou de R$500, ou de R$100, não importa. Poderia? Existem várias administrações que praticam dessa forma. Eu, a princípio, eu responderia que não. Por quê? A moeda corrente nacional admite os centavos. Em determinados objetos, até a 3ª casa decimal, a 4ª casa decimal, como no caso de combustível. Então, não teria um fundamento legal para estabelecer essa regra no edital. Nós devemos estar adstritos ao princípio da legalidade. Eu só posso fazer com a administração pública aquilo que a lei me permite. A lei, ela não permite isso expressamente. Então, em tese, o edital não poderia estabelecer essa regra, tá? Essa é o meu posicionamento, só que isso não é pacífico. Há quem entenda que é possível, sim, estabelecer essa regra no edital, já desde o início. Então, o edital estabelecendo essa regra, na sessão, o pregoeiro vai estar vinculado àquele critério que está definido no edital. É 10%? Os lances vão ter que ser sempre com 10% de diferença. É 5%? Sempre 5% de diferença.
Não importa, é aquele patamar estabelecido no edital. Mas cautela para estabelecer isso no edital. Esse valor, esse limite, esse percentual, seja o que for, deve ser estabelecido com razoabilidade, sem nenhum direcionamento, para que não seja um fator restritivo à competição. Então, muita cautela com relação a isso, tá? No pregão eletrônico, o meu posicionamento continuava sendo o mesmo. Porém, o decreto 10.024 de 2019, ele alterou e expressamente ele passa a admitir esse procedimento. Então, a tendência é que esse procedimento seja mais bem aceito, tanto no pregão eletrônico como no pregão presencial, um estabelecimento expresso no edital. Porém, eu ainda estou convicto de que não há uma necessidade de delimitação disso. Por quê? Esse expediente de centavos e centavos, hoje em dia, pouco acontece. Isso era uma prática comum no início do pregão, onde as pessoas não entendiam bem, não conheciam bem e ficava com aquela disputa acirrada. Hoje em dia, dificilmente acontece essa regra de centavo em centavo. Então, para que eu vou me desgastar colocando uma regra no edital que nem vai acontecer? Sendo que, se o meu edital for omisso, a sessão pública inicia. Se na sessão pública, eventualmente, começar com essa disputa de centavos, o pregoeiro ainda pode propor, pode chegar num acordo, sem trazer maiores prejuízos para a administração pública, tá? Então, esse é o meu posicionamento e é o posicionamento que a gente tem orientado na consultoria da SGP, tá? Mas a gente sempre alerta que não é pacífico nesse aspecto. A segunda determinação aqui, a segunda conduta do pregoeiro, que fala aqui nessa questão prática. Além disso, informou que seriam realizadas apenas mais 2 rodadas completas de lance, tendo em vista o avançado da hora. Eles perguntam, o pregoeiro pode limitar a fase de lance? Ele pode dizer, não, agora só mais 2 rodadas? Não. Isso é contrário à sua função. A sua função é estimular a fase de lance. Quanto mais rodadas tivermos, melhor para a administração, melhor para o interesse público, amplia a competitividade, traz uma economicidade, atende aos princípios da licitação pública e do pregão. Então, o pregoeiro não tem esse poder, ele não pode. Se ele fizer isso, nesse caso concreto, aconteceu realmente, o pregoeiro limitou e ele foi penalizado. Os órgãos de controle penalizaram ele monetariamente. O pregoeiro não pode delimitar fase de lance, número de rodada. Ele tem que estimular. Muito pelo contrário, ele tem que estimular. Tal avançado da hora, não podemos ficar após o expediente no órgão, suspenda a sessão, dá continuidade no dia seguinte, não há problema nenhum. Mas ele não pode delimitar o número de rodadas, nunca. Ok? Prosseguindo. Então, aqui eu já dei as respostas da questão prática. Vamos lá para a reapresentação das planilhas de custos. O edital pode estabelecer a obrigatoriedade do licitante vencedor reapresentar a planilha de custos compatível com o valor final da proposta definida ao final da fase de lance. Se for uma prestação de serviço comum, é corriqueiro os editais exigirem a apresentação da proposta comercial juntamente com uma planilha de custos. Para quê? Para demonstrar que todos os encargos, os insumos, tudo aquilo que for legalmente exigido consta daquela planilha de custos. Não está sendo omitido nenhum encargo legal, nenhum tributo, nada que vá ferir aí a execução do contrato. Posso fazer isso? Posso, não há problema algum. Aí, aquela empresa encaminhou a proposta comercial com a sua planilha de custos, participou da fase lance, reduziu em 40% o seu preço, negociou, reduziu mais 5%, 45% foi o redutor daquela oferta. Ela é a vencedora. Na análise da aceitabilidade, é conveniente que o pregoeiro solicite uma nova planilha de custos. E o edital já pode estabelecer isso, que já deve ser reapresentada essa planilha de custos, não há problema nenhum. Isso é possível tanto no pregão presencial como no pregão eletrônico e tem sido uma recomendação corriqueira das Cortes de Contas, como o Tribunal de Contas da União. Tá? Para quê?
Para quê? O pregoeiro tem a convicção de que aquele valor reduzido realmente é aceitável, é exequível, atende às necessidades da administração e não omitiu nenhum encargo legal que vá prejudicar o andamento da execução do contrato, caso aquela empresa seja contratada. Tá? O fundamento legal não tem. A Lei 10.520 não fala nada. Quem fala de reapresentação de planilha de custos é o regulamento de pregão eletrônico. Tá? Mas isso é uma prática comum que pode ser inserida no edital, porque a planilha de custos integra a proposta comercial, faz parte da proposta, então seria uma proposta comercial adaptada. O pregoeiro tem que demonstrar que a sua nova oferta, diferente daquela proposta escrita, ela é aceitável. Simplesmente o edital exige isso expressamente. Mas e se o edital não exigir isso expressamente? Mesmo assim, o pregoeiro pode solicitar por meio de diligências, quando ele vai fazer a comprovação da inexecuibilidade, conforme nós vimos. Tá? Então, não precisa necessariamente ser expresso. Vamos lá para mais uma questão prática. Por razões operacionais, a sessão pública do pregão foi suspensa e todos os representantes presentes foram comunicados de que a sessão será retomada dentro de 48 horas no mesmo local. Na nova data designada, o proprietário de uma sociedade que havia sido credenciado na sessão inaugural não pôde comparecer, mas enviou um procurador, munido com a competente procuração para praticar todos os demais atos inerentes ao pregão. Os demais representantes protestaram contra essa substituição, alegando que a fase de credenciamento dos interessados já teria sido consumada na primeira sessão. Pergunta-se, em situações como a narrada, o pregoeiro pode admitir a substituição do representante da empresa licitante? Então vamos analisar essa questão e isso acontece muito comumente, tá? Essa situação acontece corriqueiramente. Primeiro aspecto, o credenciamento já passou? Realmente, o credenciamento já ocorreu. Quando o pregoeiro abriu a sessão, iniciou o credenciamento, né, verificou os poderes. Só que tem um aspecto importante aqui nessa questão. A sessão pública do pregão foi suspensa. Aí eu pergunto, quem suspendeu essa sessão? Foi o pregoeiro, que motivou essa suspensão, motivou o prazo de 48 horas que foi concedido. Então, há uma razão para essa suspensão. E quem deu causa a essa suspensão não foi nenhum licitante. Foi o pregoeiro que entendeu e achou por bem suspender por qualquer motivo. Aqui foram 48 horas, mas poderia ter sido 24 horas. A sessão poderia ser retomada no dia seguinte, em qualquer fase. Aí eu lhes pergunto, aquele representante que apresentou os poderes, que realizou o credenciamento da empresa inicialmente, ele deve necessariamente estar presente até o final da sessão pública? Se ela for de um dia, ou se ela for suspensa, ele deve comparecer novamente no outro dia? Se foi adiado, suspenso por uma semana, ele deve comparecer nesse outro dia depois de uma semana? Não necessariamente. Eu não posso impor este ônus para o licitante. Imagine os senhores num caso hipotético, mas possível. O licitante, ele sai da repartição pública e é atropelado. Aí ele não pode comparecer porque ele está no hospital. Aquela empresa ela é prejudicada por conta disso? Lógico que não. Quem deu causa à suspensão foi a própria administração, através do pregoeiro. Tinha motivos para isso? Tinha motivos para isso. Mas ela não pode impor um ônus para o licitante que a lei não impõe. Nada impede que aquele licitante, aquela empresa licitante, solicite que um outro procurador compareça. Ou que agora não seja um procurador, seja o próprio proprietário que compareça, ou seja um dos sócios, o seu gerente. Não importa. É uma liberalidade da empresa, é um direito da empresa. Então, o que fazer diante dessa situação? Diante dessa situação, o pregoeiro deve aceitar, sim, essa substituição de representante, que na verdade não é nem substituição.
É um novo representante que está participando. Ah, mas ele vai simplesmente chegar e começar a participar? Não. O pregoeiro vai ter que verificar a procuração dele, o ato constitutivo da empresa, como se fosse um novo credenciamento, mas não é a fase do credenciamento. O credenciamento já aconteceu, mas ele tem que certificar que aquela pessoa que compareceu em substituição daquele antigo procurador tem poderes para a prática de todos os atos inerentes ao pregão. Quando que ocorreu essa suspensão? Ocorreu antes da fase lance? Essa nova pessoa tem poderes para participar da fase lance? Tem poderes para negociar? Tem poderes para recorrer? A suspensão ocorreu depois da fase lance, mas ainda não ocorreu a negociação. Ela tem poderes para negociar? Ah, já havia ocorrido a negociação. Esse novo tem poderes para interpor recurso? O pregoeiro vai ter que verificar isso, vai ter que fazer tomar essas medidas. E isso não significa que está ocorrendo um novo credenciamento, porque a empresa já foi credenciada lá no início da sessão. Uma prática comum, muitas vezes no credenciamento, os licitantes encaminham mais de um representante. Vem 2, 3 representantes. No decorrer da sessão pública, um se ausenta, chega outro, não tem problema nenhum. O importante é, no momento dos atos, aquele que está lá presente tem que ter poderes para tanto. Então o pregoeiro vai ter que certificar. Quem deu causa a essa suspensão foi a própria administração. Então não pode ser imposto esse ônus aí para o licitante. Eu não posso prejudicar um licitante por conta disso. Ok? Então deve sim aceitar. Já falei tudo. Próxima questão prática. Iniciada a sessão pública, apenas um interessado acudiu ao chamamento da administração pública, tendo sido devidamente credenciado e apresentados os seus envelopes de participação. Entretanto, tendo em vista a ausência de outros licitantes e em prol do princípio da competitividade, o pregoeiro decidiu suspender a sessão pública, a fim de solicitar perante a autoridade competente a revogação do presente pregão. Pergunta-se, o referido pregão deverá ser revogado? Vejam bem, aqui nesse pregão apareceu um interessado somente. Somente uma empresa. Aí o pregoeiro, ele fala, não tem disputa com um licitante, o que eu vou fazer? Não vou fazer fase de lance, vou ter que contratar pelo preço dele? Então, é melhor revogar essa licitação. Ele vai solicitar isso à autoridade competente, porque não cabe ao pregoeiro o ato de revogação. O ato de revogação é da autoridade superior ao pregoeiro. O pregoeiro não anula e nem revoga a licitação. Está correto esse procedimento? Muitos vão dizer sim, está correto esse procedimento. Porque ele lá se pautou no princípio da competitividade. Ele fez o que o professor disse, tem que verificar os princípios. Só que, muitas vezes, nessa verificação do princípio, o pregoeiro se esquece de harmonizar os princípios com os demais. Não é simplesmente aplicar um princípio isoladamente, porque senão você pode ter problemas. Você tem que harmonizar com todos os demais. Você tem que verificar, eu posso fazer isso? Eu vou aplicar o princípio da competitividade, mas está tendo dúvida com relação a isso? O procedimento é adequado? A legislação dá margem às duas interpretações nesse caso? Não. Há um procedimento formal que deve ser seguido no pregão. Primeiro aspecto, no pregão, em nenhum momento diz que precisa ter um número mínimo de participantes. Aonde que diz que há um número mínimo de participantes? Somente lá no convite da Lei 8666. E ainda assim é uma polêmica gigantesca com relação à participação dos 3 lá no convite. Que eu não vou trazer à tona, porque senão a gente vai ficar até o final da aula. Mas, no pregão, nada impede que apenas um licitante participe, ou 2 licitantes participem. Não tem número mínimo de participantes, assim como ocorre na concorrência pública. A concorrência pública e o pregão são pautados no princípio da universalidade. A lei ela não veda, não traz um procedimento com relação ao número mínimo de participantes. Se trouxesse, tudo bem, mas não é o caso. Então, não trazendo isso,
Eu não posso, sob o argumento do princípio da competitividade, ferir a legalidade, porque a lei traz um procedimento. Qual que é o procedimento? O pregoeiro vai verificar dentre os licitantes aquele que está em conformidade da sua proposta com o edital. Então, o que o pregoeiro tem que fazer nesse caso? Verificar a proposta desse licitante. Está em conformidade? O objeto está em conformidade. Qual seria o passo seguinte? Selecionar para a fase de lance. Vai ter fase de lances aqui? Não, não vai ter fase de lances. É um lance dele mesmo com ele mesmo? Não existe a fase de lances. Ah, mas sem fase de lances não é pregão. Então eu posso revogar? Não. Nós vimos e falamos e refrisamos que a fase de lances não é obrigatória no pregão. Porque todos os licitantes, que são os detentores dos lances, podem abrir mão do seu lance. Se, por exemplo, 3 empresas que estão participando da fase de lances, as 3 não derem lances, elas estão fora da fase de lances automaticamente, ou seja, não teve fase de lances. E o pregão foi desnaturado? Logicamente que não. Então, não é obrigatória a fase de lances do pregão. É obrigatória a condução dessa fase de lances pelo pregoeiro, a oportunidade dos licitantes participarem dessa fase de lances. Isso sim deve ser concedido pelo pregoeiro. Nesse caso, não vai ter fase de lances, só um licitante. O que o pregoeiro vai fazer? Negociar com essa proposta. Negociar, viu um valor, viu o critério objetivo estabelecido no edital, analisou o valor orçado da administração. Essa proposta única, participante, está em conformidade com esse valor orçado, com os critérios objetivos da licitação? Sim, está. O valor orçado é R$80 mil, é uma proposta de 78 mil. Está dentro do valor orçado. O que eu faço? Verifico a habilitação dessa empresa. Se essa empresa for habilitada, o objeto vai ser adjudicado a ela e ela vai ser contratada. Não há problema nenhum, tá? Então, o pregão não pode ser revogado simplesmente pelo fato de estar participando um licitante ou 2. O ato de revogação, nós vamos ver que é um ato que tem que estar pautado em razões de interesse público devidamente fundamentado. Ou seja, eu não tenho mais interesse naquela contratação. Aqui não, eu continuo tendo interesse, eu preciso fazer uma licitação para esse objeto, uma empresa deve ser contratada. Eu não posso revogar essa licitação, sendo que eu tenho uma proposta válida. Se nessas análises o pregoeiro verificar que aquela proposta é inexequível ou é excessiva, não for comprovada, não foi reduzida, ele vai desclassificar essa proposta. E aí sim, vai declarar o fracasso daquela licitação e fazer uma nova licitação. Mas fora isso, se aquela proposta for válida e tiver em conformidade com o edital e com os critérios objetivos e a empresa for habilitada, ela deve ser contratada sim, nesses aspectos. Tá? Então no pregão pode participar 1, 2, 3, quantos licitantes quiserem participar. Próxima questão. Mesmo após a negociação com o ofertante da proposta classificada em primeiro lugar, o melhor preço obtido no certame continua um pouco acima do valor orçado pela administração. Dessa maneira, o pregoeiro desclassificou esta proposta e, ato contínuo, convocou o licitante subsequente para negociar seu preço. Após exaustiva negociação, esse licitante subsequente reduziu seu preço até o valor estimado pela administração pública, tendo sido aceita a sua proposta pelo pregoeiro. Assim sendo, o pregoeiro abriu o envelope de habilitação desse licitante, passando a verificar a documentação ali constante. Pergunta-se, como o grupo avalia as decisões tomadas pelo pregoeiro nesta narrativa? E aí, pessoal? Eu queria que vocês relessem. Aí onde vocês estão esse enunciado. Verifiquem aí. Será que esse pregoeiro agiu adequadamente ou não? A gente não sabe ao certo quais foram os elementos. A gente vê o quê? Que teve a negociação, mesmo depois da negociação, aquela proposta vencedora estava acima do valor orçado pela administração. Então, alguns aspectos a gente tem que observar aqui. Nós temos a menor proposta
E possivelmente nós temos várias outras propostas subsequentes, que estão classificadas em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, correto? Só que todas elas estão acima do valor orçado da administração. Porque se a vencedora está acima, as outras também estão acima, correto? Correto. Primeiro aspecto que tem que ser analisado. O pregoeiro deve verificar se aquele valor orçado da administração está correto. Se não tem nenhum vício na pesquisa de preços, aquilo que foi elaborado na fase interna, se esse orçamento realmente reflete o mercado correlato. Se ele faz isso e verifica, não, está tudo ok, não tem nenhum vício na pesquisa de preços, a pesquisa de preços foi adequada, foi feita em conformidade lá com o termo de referência. Eu pergunto para os senhores, como é que é feita uma pesquisa de preços adequada? Fazer um parênteses aqui nessa questão. Como é que é feita uma pesquisa de preços adequada? A prática que eu verifico aí por muitos agentes públicos é essa. Eu solicito os orçamentos das empresas, recebi 3 orçamentos, somo, divido, é a média, toco o barco. Está feito o orçamento. Está adequado esse procedimento? Não está adequado esse procedimento. Tá? Mas tem várias decisões do Tribunal de Contas que falam isso, que tem que ter 3 orçamentos, 3 orçamentos, 3 orçamentos. Sim, tem que ter um número mínimo de 3 orçamentos, mas não é essa a regra. Há milhares de outros entendimentos do Tribunal de Contas que dizem e recomendam que as fontes devem ser ampliadas, as fontes de pesquisa devem ser ampliadas. Não basta eu ficar nos 3 orçamentos, simplesmente chegou 3, pronto, toca o barco, está feita a pesquisa. Não, precisa ficar demonstrado nos autos do processo que o responsável pela elaboração daquela pesquisa de preços ampliou as fontes, com orçamentos escritos, com ata de registro de preços, com contratos celebrados anteriormente, com contratos de outros órgãos, com consultas à internet. Eu tenho que verificar isso. Com ligações pelo telefone. Pode fazer ligação? Pode. Não existe uma regra com relação a isso. Não existe um procedimento formal com relação a elaboração da pesquisa de preços. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas da União, tem várias recomendações nesse sentido. Deve ser ampliada a fonte de pesquisa. Não basta você se contentar com 3 orçamentos. Tem que estar demonstrado nos autos que você ampliou. Para quê? Para que essa pesquisa, depois, esse orçamento estimado em planilhas de custos quantitativos unitários, que é extraído através dessa pesquisa, reflita efetivamente o mercado correlato, porque esse é o objetivo, para que a gente tenha um critério objetivo válido naquela licitação, um critério que realmente atende ao mercado, reflete o mercado correlato. Então imaginem que eu tenha 3 orçamentos só, e esses 3 orçamentos estão num patamar muito elevado no mercado. Então vai trazer uma falsa ilusão de que aquele valor é aceitável de acordo com o mercado, e não é. Sendo que, se eu ampliar, eu vou trazer a realidade do mercado mais próxima, né? Eu posso ter valores muito altos, valores muito baixos nesses orçamentos que eu posso excluir as extremidades e fazer a mediana entre todas essas outras informações. Então, essa é a orientação, tá? Então, vamos partir do pressuposto que esse preço médio, esse valor orçado da administração foi feito adequadamente, foi feito nesse aspecto. Aí eu pergunto, o pregoeiro ele desclassificou a proposta porque estava um pouco acima. Outro aspecto que a gente tem que verificar aqui é o valor orçado pela administração. Valor orçado pela administração é diferente de preço máximo. Preço máximo é aquele que é estabelecido no edital ou nos seus anexos como sendo o preço máximo aceito. Aquele que é pautado no artigo 40, inciso 10 da Lei 8.666. Eu posso estabelecer preço máximo? Posso.
Vou ter que motivar. Lembra que eu falei? Se uma proposta estiver acima do preço máximo, após a negociação, o pregoeiro vai desclassificar essa proposta com base no 48, inciso 1 da Lei 8666. Critério objetivo, não é preço excessivo, não é proposta superfaturada, não tem nada a ver com isso. Está acima do critério objetivo. Isso é o preço máximo, mas aqui não é preço máximo, aqui é um valor orçado. Se é um valor orçado, é um preço médio de mercado. Para eu chegar num preço médio de mercado, consequentemente eu tenho orçamentos um pouco acima e um pouco abaixo, correto? Correto, lógico. Para chegar naquele preço médio, nos autos do meu processo eu tenho proposta acima. Então, o fato de uma proposta, de uma oferta final após a fase lance estar um pouco acima do valor orçado pela administração, não impede a administração de contratar esse licitante. Nossa, vocês podem estar me falando, não, isso é um absurdo. Não, mas isso é a realidade. O que a legislação ela exige? Que a administração contrate dentro do valor de mercado. O pregoeiro verificou internamente que aquela pesquisa está de acordo, está adequada. Aquela oferta da seção pública está um pouco acima. Inclusive, por exemplo, eu posso ter nos autos do meu processo, naquela pesquisa, orçamentos que estão um pouco acima dentro desse patamar. Eu não posso aceitar essa oferta um pouco acima? Lógico que eu posso. Não tem nada na lei que vede e que impeça essa contratação. Porque um valor um pouco acima, um pouco abaixo, é dentro do mercado. Então, eu estou com um valor estimado, médio, de R$80 mil. Eu não posso contratar por R$81 mil? Esse valor de R$81 mil é superfaturado? É excessivo? Não, é um valor médio de R$80 mil. Um pouco acima e um pouco abaixo é perfeitamente aceitável. O que o pregoeiro vai ter que fazer é justificar essa aceitação com base nos critérios objetivos estabelecidos no edital. Aí vocês vão me perguntar, mas eu não tenho recurso para os R$81 mil. Eu só tenho uma reserva de R$80 mil. Aí é outra história. A questão é, posso contratar juridicamente? Pode. Eu tenho elementos para desclassificar essa proposta? Não. Quais são os motivos de desclassificação que a gente viu? Desclassificação com relação ao objeto e desclassificação com relação ao preço. Com relação ao preço, ou eu desclassifico uma proposta que é inexequível, que é aquela que não foi demonstrada, não foi comprovada, ou eu desclassifico uma proposta com relação ao preço que é excessiva. O valor é excessivo, está acima do mercado correlato, acima dos critérios objetivos estabelecidos no edital. Isso é uma excessividade que não pode ser aceita. Só que esta excessividade é relativa. Não existe um critério objetivo. A quanto que é excessivo? 1% acima? 5% acima? 10% acima? Isso depende de objeto para objeto, de caso para caso. Então eu tenho grupos de objetos que até 10% é considerável aceitável. Eu tenho grupos de objetos que até 2% só é considerável aceitável. Isso tudo eu vou verificar onde? Na fase interna, quando eu estou elaborando os meus critérios objetivos do edital. É lá que eu vou ter que definir e trazer esses critérios. Então, juridicamente, nada impede, se o edital não estabelecer um preço máximo e nós estamos no parâmetro de um valor orçado, um valor estimado daquela contratação, de eu aceitar um preço acima. E se eu não tiver o recurso financeiro, conforme eu disse? Eu tenho uma reserva que não atende esse valor acima. O que eu faço? Eu posso solicitar a abertura de um crédito suplementar. Se eu tiver essa condição, ótimo. Não tenho condições, não tenho como suplementar essa verba. O que eu faço? Aí sim é caso da revogação da licitação. Por quê? Não teve vício nenhum. Eu não posso desclassificar aquela proposta, porque ela está dentro dos requisitos estabelecidos em todo o processo licitatório. Não tem nenhum vício. Ela é válida, ela está dentro do valor orçado, está dentro dos critérios do edital. Eu tenho que necessariamente classificá-la, mas eu vou revogar aquela licitação porque eu não tenho recurso suficiente para tanto. Tá? E aí eu vou rever isso e aí eu vou fazer uma nova licitação com novos critérios posteriormente.
ok? Aí poderia ter uma outra situação. Por que todos os valores estão acima? Ah, todos os valores estão acima porque aquela pesquisa prévia foi equivocada, foi errônea. Tem um vício lá naquela pesquisa. Aí o que eu faço? Muitos pregoeiros acabam fazendo o quê? Faça uma nova pesquisa. Faça uma nova pesquisa, vamos comprovar que aquele valor está equivocado, consta isso nos autos do processo e eu vou aceitar essa proposta. Posso fazer isso? Não, eu não posso fazer isso. Não tenho como fazer isso. Por quê? Porque aquela pesquisa prévia vincula. Teve um vício lá na fase interna, num vício na elaboração daquela pesquisa, que implicou num vício no orçamento estimado pela administração. E isso implica na anulação daquele vício, daquele ato. E eu tenho que anular aquele ato e todos os atos subsequentes, inclusive a licitação. Então, vícios identificados na pesquisa de preços vão impor a anulação daquela licitação. Vai ter que ser refeita. Eu não posso simplesmente aceitar. Eu posso fazer uma nova pesquisa para comprovar aquele vício, mas, infelizmente, não vou poder continuar na disputa, na licitação, tá? Deixa eu ver se faltou explicar alguma coisa da resposta. Tendo sido aceita a proposta do pregoeiro, assim sendo o pregoeiro abriu o envelope de habilitação. Então, essas decisões do pregoeiro aqui foram equivocadas porque ele não observou isso. Ele não aceitou aquela proposta que estava um pouco acima. Eu não sei se essa proposta seria aceitável ou não. Isso é só para fazer vocês pensarem que o pregoeiro ele deve verificar, ele não pode de pronto já desclassificar uma proposta que esteja um pouco acima do valor orçado da administração. Tá? Tudo aqui já disse. Nós vamos para o prazo de validade das propostas. Antes da gente entrar no prazo de validade das propostas, vamos fazer um intervalo de 15 minutinhos. Vamos voltar às 10h30, um tempinho para vocês tomarem um café, para refletirem tudo que vocês ouviram até agora. Se surgir alguma dúvida, pode mandar por escrito, que no retorno a gente responde, ou no término da aula a gente responde, tá? Bom café a todos e até daqui a pouco. 10h30 voltamos.